Nessa live eu vou falar sobre 10 segredos de uma relação feliz. 10 segredos, 10 coisas que você precisa saber para que você consiga melhorar o seu relacionamento. Para quem não me conhece, o meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamento e eu trabalho ajudando pessoas a ter relacionamentos mais saudáveis, mais felizes com o seu parceiro, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, enfim. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui algumas ideias que eu considero ser importantes, que sinceramente acho que as pessoas precisam saber de algumas coisas, ou porque eu vejo as pessoas arrumando briga, discutindo, se separando por motivos sinceramente muito fáceis de resolver e as pessoas não conseguem entender isso. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui é justamente esses 10 segredos, essas 10 coisas que vocês precisam saber. E eu acho que é válido você entender que o que eu vou apresentar aqui é baseado em ciência, neurociência, psicologia, muito de coaching. Eu vou fazer algumas perguntas e conforme eu for apresentando o conteúdo, conforme vocês forem ouvindo, eu quero saber, depois de apresentar cada uma das ideias, cada uma dos segredos, cada um dos pontos, eu quero saber de vocês o que vocês vão achar. Eu vou fazer perguntas para vocês e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fazem a pergunta aqui e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Bom, o primeiro ponto que eu considero ser importante e que eu acho que você tem que ficar atento é que para você ter um bom relacionamento, você tem que aprender a controlar o que você pensa, a controlar os seus pensamentos. Se você não aprender a controlar os seus próprios pensamentos, é muito provável que você fique muito triste com o seu parceiro, que você se sinta muito infeliz, que você não consegue ver as coisas boas que tem na sua relação, na sua vida, e aí a sua relação vai acabar se desgastando, não por conta das coisas que acontecem, mas por conta do que você pensa. Então você tem que aprender a controlar seus pensamentos. Muitas vezes nós ficamos pensando nos problemas que nós temos, muitas vezes nós ficamos pensando nos erros que cometemos, muitas vezes nós ficamos pensando nas falhas do outro. E esse tipo de pensamento é um pensamento negativo, é um pensamento que faz você se sentir mal, é um pensamento que faz você se sentir mal com as suas próprias competências, com as suas habilidades, e também faz você se sentir mal com o outro. Porque se você pensa mal do outro, se você tem pensamentos negativos sobre o seu parceiro, sobre a sua parceira, como que você se comporta com essa pessoa? Que tipo de coisa você fala para aquela pessoa que você pensa mal dela? É provável que o que você fala, a forma como você se comporte com essa pessoa, não seja tão positiva, não seja tão benéfica para a relação de vocês. Então, o primeiro segredo é você aprender a controlar os seus próprios pensamentos. É claro, você não vai ficar... a pessoa fez alguma coisa ruim, te prejudicou de alguma forma, e você vai ficar toda alegre com isso. Não, não é isso. Mas se a pessoa fez alguma coisa ruim para você, você tem duas opções. Ou você pode escolher tentar resolver o problema, tentar melhorar a situação, ou você pode ficar se martirizando por aquilo que aconteceu. O que você acha que é melhor? Você ficar se martirizando pelas coisas ruins que tem na sua vida, pelos problemas, pelas coisas ruins que o outro causa a você? Ou você tentar resolver as coisas, tentar melhorar as coisas? Dependendo da forma como você escolhe pensar, dependendo da forma como você escolhe direcionar a sua atenção, isso vai mudar completamente o seu relacionamento. Faz sentido isso para você? Você está conseguindo entender isso? Se você consegue controlar o que você pensa, você consegue controlar muito melhor o que você faz, você consegue controlar muito melhor a sua vida de forma geral. Então, eu tenho 3 perguntas para fazer para você com relação a isso. Quantos pensamentos negativos você tem alimentado sobre o outro? Que tipo de pensamento negativo você tem fortalecido na sua cabeça sobre o seu parceiro, sobre a sua parceira, sobre o seu filho, sobre o seu patrão? Você tem pensado que ele só quer saber do seu mal, que ele não quer te dar atenção, que ele não gosta de você? Você tem pensado que o seu filho é sem educação, que o seu filho não... Sabe, o que você tem alimentado? Que tipo de pensamento negativo você tem alimentado sobre o outro? A segunda pergunta é a seguinte: como esses pensamentos negativos têm influenciado a sua convivência com o outro? Se você pensa mal do outro, como que isso tem influenciado a sua convivência com ele? Você pensa que o outro não te dá atenção, é muito provável que você discuta muito com ele por conta disso. Se você coloca na sua cabeça que o seu filho te desrespeita, que o seu filho é sem educação,
é muito provável que você esteja o tempo todo tentando endireitar ele, endireitar assim, entre aspas, é muito provável que você esteja o tempo todo tentando fazer com que ele mude. Então, como que esses pensamentos negativos estão influenciando o seu relacionamento? E a terceira pergunta é: quais são os pensamentos positivos que você poderia alimentar a partir de hoje para que a sua convivência fosse melhor? Ao invés de você ficar pensando nas coisas ruins, quais seriam os aspectos positivos da sua vida, do seu relacionamento, do outro, para que o seu pensamento, mudar o seu pensamento e, consequentemente, também mudar o seu comportamento, que faria com que a sua relação fosse melhor? Ao invés de você pensar nas falhas, nos defeitos do outro, quais seriam as qualidades que você poderia começar a pensar mais para tentar bloquear esses pensamentos negativos? Então, essas são as 3 perguntas. Vou repetir as 3 perguntas. A primeira pergunta: quais são os pensamentos negativos que você tem alimentado sobre o outro? A segunda pergunta é: como esses pensamentos negativos têm influenciado o seu relacionamento? E a terceira pergunta é: quais são os pensamentos positivos que você poderia alimentar a partir de hoje para ter uma relação melhor? Essas são as 3 perguntas. E se você conseguir entender o poder que isso tem na sua vida, eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar. No meu livro, o livro que eu lancei há alguns dias, o livro 7 Hábitos dos Casais Realmente Felizes, eu explico detalhadamente o poder que o nosso pensamento tem, o poder que as nossas crenças têm, o poder que a nossa mente tem em controlar a nossa vida. Bom, o primeiro ponto, então, é controle os seus pensamentos. O segundo ponto, o segundo segredo, é controle as suas emoções. Controle as suas emoções. É o seguinte: enquanto os seus pensamentos, se os seus pensamentos forem negativos, o que você sente? Se você pensa mal do outro, o que você sente? É muito provável que você se sinta triste, se sinta chateado, se sinta talvez frustrado, decepcionado, sabe? Então, os seus pensamentos controlam o que você sente também. E você tem que aprender a entender as suas emoções, porque as suas emoções moldam quase tudo o que você faz. Quando você compra alguma coisa, vamos supor que você vai na loja comprar um tênis, comprar um calçado, comprar uma camisa, comprar um vestido. Quando você compra alguma coisa, você não compra porque aquilo é barato, você não compra porque aquilo tem um bom material, você não compra por conta dessas coisas. Na verdade, você compra algum produto porque você gostou do produto. Se você pudesse comprar tudo, se você tivesse dinheiro para comprar tudo, você não iria comprar tudo, você iria comprar apenas aquelas coisas que você gostou, aquelas coisas que te alegraram de alguma forma. Então, as suas emoções controlam quase tudo em sua vida, desde comprar uma camisa até a forma como você se relaciona com o seu parceiro ou parceira. Então, você tem que aprender a controlar as suas emoções. Se você não sabe controlar, se você não consegue controlar as suas emoções, quando você fica com raiva, você acaba falando coisas que não devia. Quando você fica com raiva, você acaba fazendo coisas que não devia. Quantas vezes você já fez alguma coisa sendo influenciado pela raiva que depois você acabou se arrependendo? Quantas vezes você já fez alguma coisa que não deveria fazer só porque você estava com raiva ou porque você estava triste, chateado com o seu parceiro ou parceira? Eu tenho certeza que você já fez alguma coisa que não devia, porque estava com raiva. Então você tem que aprender a controlar as suas emoções. E eu estou falando da raiva, porque a raiva é um sentimento, é uma emoção muito poderosa e é uma emoção que tem um poder muito grande sobre nós. Por isso você tem que aprender a controlar, principalmente a raiva. Quando você está triste, você chora. Quando você está alegre, você sorri. Quando você está com medo, você fica quieto. Mas quando você está com raiva, você quer destruir tudo. Então você tem que aprender a controlar as suas emoções de forma geral, porém principalmente a raiva, porque ela pode causar muitos problemas na sua relação. Então, eu tenho 3 perguntas para fazer para você sobre essa questão das emoções. A primeira pergunta é: quantas vezes você já fez algo simplesmente porque estava com raiva de alguém, do seu parceiro, da sua parceira, que veio depois a se arrepender? Quantas vezes você já fez alguma coisa que depois você veio se arrepender? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: quantas vezes você já falou para outras pessoas
coisas que você não deveria, simplesmente porque você estava emocionalmente abalado, simplesmente porque você estava sendo influenciado pela raiva. Então a primeira pergunta é: quantas vezes você já fez alguma coisa? E a segunda pergunta é: quantas vezes você já falou alguma coisa que não deveria? E a terceira pergunta é: como as suas emoções, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, a frustração, sabe, todas essas emoções, como que é que as suas emoções têm influenciado, têm afetado a sua relação até o momento? Essas são as 3 perguntas. Veja bem, a nossa comunicação transforma tudo à nossa volta. Se você ofende o seu parceiro ou a sua parceira, como que ele reage? Por outro lado, se você elogia o seu parceiro ou sua parceira, como que ele reage? Se você fala mal de alguém, é muito provável que você não goste desse alguém ou que esse alguém fique sabendo e fique chateado com você. Então você tem que aprender a comunicar de forma eficiente. E você tem que aprender que a sua língua é muito afiada. E ela pode ser usada tanto para ajudar, tanto para proteger outras pessoas, quanto para ferir outras pessoas. É como se fosse uma faca, ou uma espada, ou uma arma de fogo. A sua língua tem o poder de ajudar você ou te atrapalhar. Tem o poder de ajudar outras pessoas ou ferrar com a vida de outras pessoas. Você tem um poder, nós temos um poder muito grande na nossa comunicação. O poder de motivar ou de desmotivar o outro. O poder de alegrar ou de entristecer o outro. O poder de deixar o outro bem da vida, satisfeito, alegre, feliz, ou deixar o outro todo para baixo. Então, dependendo da forma, dependendo do que você fala para o outro vai reagir de formas que talvez não seja legal para ele, não seja legal para você. Então você tem que aprender a controlar o que você fala. Se você tiver pensamentos negativos sobre o outro, se você estiver sentindo emoções negativas, é muito provável que a sua comunicação seja negativa. Por isso, às vezes é melhor você ficar quieto e não falar nada e esperar o melhor momento para falar. Porque se você está sendo influenciado por emoções ruins, por sentimentos ruins, é muito provável que você fale coisas que não deve falar. E a sua comunicação vai começar a atrapalhar a sua vida. Quantas vezes você já falou alguma coisa? Quantas vezes você já ofendeu alguém? E o pior, quantas vezes você já ouviu alguma coisa que você não gostaria de ter ouvido? Quantas vezes alguém já te ofendeu, seja o seu parceiro, seja o seu pai, sua mãe, seu patrão, seus amigos, seu filho? Eles ofendem, ou talvez você ofende o outro. Como que isso influencia a sua vida? Talvez você esteja vivendo um dia muito bom. Talvez hoje o seu dia tenha começado ótimo. Você está vivendo, o mundo está um arco-íris para você. Porém, se você está andando na rua, ou se você chega em algum lugar e alguém, qualquer pessoa, fala alguma coisa e essa coisa que ela fala te entristece, o seu dia imediatamente deixa de ser bom. Você passa a viver de acordo com aquilo que o outro disse. Faz sentido para você? Então você tem que aprender a controlar o que você fala. Você não pode controlar o que o outro fala. Talvez você esteja pensando assim: mas eu vou controlar o que eu falo, sendo que o meu parceiro ou a minha parceira, ele não controla o que diz, por que eu tenho que controlar? Porque alguém tem que começar. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa diferente. E talvez seja você. Ou você pode escolher não fazer nada. Mas aí, como que vai ser a sua vida? Pensa bem sobre isso. E sobre a comunicação, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. A primeira pergunta é a seguinte: como que normalmente você se comunica com o outro? Quais são as palavras que você usa para conversar com o outro? Você normalmente usa palavras mais agradáveis ou palavras mais desagradáveis? Você normalmente usa a sua língua como uma arma para proteger o outro ou como uma arma para desanimar o outro, ferir o outro? Pense bem sobre isso. A segunda pergunta é a seguinte: essa comunicação tem trazido resultados positivos ou negativos para a sua relação? O que você fala para o outro, a forma como você se expressa, que tipo de resultado isso tem trazido para a sua relação? Será que talvez não é a hora de você repensar e tentar se comunicar de uma forma melhor com o outro? A terceira pergunta é a seguinte: como você poderia começar a se comunicar a partir de agora para que os resultados da sua relação, os resultados da sua vida comecem a ser mais positivos e a convivência comece a ser mais feliz? Então, a primeira pergunta é a seguinte: como que você normalmente se comunica? A segunda pergunta é: qual tem sido
os resultados dessa sua comunicação. E a terceira pergunta é: como que você pode mudar a sua comunicação para que os resultados sejam mais felizes, mais agradáveis, para que a sua convivência com o outro seja melhor? Essas são as três perguntas. Então, o primeiro segredo que eu falei é controle seus pensamentos. O segundo segredo é controle suas emoções. E o terceiro ponto é controle sua comunicação. Agora eu vou falar sobre o quarto ponto. E o quarto ponto é o seguinte: entenda que você não pode controlar o outro. Eu já falei um pouquinho sobre isso, eu vou falar agora mais específico sobre isso. Entenda que você não pode controlar o outro. Tem muita gente aí tentando controlar as ações do outro. Às vezes tem gente até tentando controlar o pensamento do marido, da esposa. Ah, você não pode pensar assim. Ah, você não pode fazer assado. Você tem que mudar, você tem que ser diferente. Pare com isso, você não vai conseguir mudar o comportamento do outro. Você não vai conseguir controlar o que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro fala ou deixa de falar. A única coisa que você pode realmente controlar é o que você faz, é o que você fala, é o que você pensa. E assim você pode influenciar o outro de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Veja bem, se você quer que o outro mude, a melhor coisa que você pode fazer é dar o exemplo. Nossa, dar o exemplo é a melhor estratégia para tudo. Se você quer que o outro seja uma pessoa que se comunica melhor com você, talvez seja você que tenha que começar a se comunicar melhor com o outro. Se você quer que o seu parceiro ou parceira te dê mais carinho, talvez seja o momento de você começar a fazer alguma coisa para mostrar para ele que você também pode fazer isso. Você tem que começar a fazer. Eu vejo reclamações do tipo: ah, o meu marido só reclama, o meu marido só critica, o meu marido só faz isso, o meu marido só faz aquilo. Ou seja, é tudo o outro tem que fazer, o outro tem que mudar. Mas e você? O que é que você pode fazer? O que é que você pode mudar para que a sua relação melhore? Enquanto você tenta controlar o outro, você só vai se frustrar, você só vai se chatear, você só vai ficar triste o tempo todo, porque você não pode controlar o outro. Essa é a realidade. A única coisa que você pode fazer é controlar a si mesmo. E sobre isso eu tenho 3 perguntas para você. A primeira pergunta é a seguinte: como você tem tentado controlar o outro? O que você tem tentado mudar no outro? Essa é a primeira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: como que isso tem influenciado a sua relação? Porque se você tenta controlar o outro, é provável que ele reaja de alguma forma. Como que ele reage? Ele gosta de ser controlado? Ele gosta de você tentar mudar ele? O outro gosta que você fique reclamando, criticando o tempo todo para que ele seja diferente? E como que essa interação entre você e ele tem influenciado a sua relação? E a terceira pergunta é a seguinte: o que você vai tentar deixar, o que você pode fazer para tentar deixar de controlar o outro a partir de hoje? Ao invés de você tentar controlar o outro, o que você pode fazer para que as coisas melhorem? Como que você pode dar o exemplo para o outro para que as coisas sejam mais agradáveis na relação? Essas são as 3 perguntas. A primeira pergunta é: como que você tem tentado controlar o outro? A segunda pergunta é: como que isso tem influenciado a sua relação? E a terceira pergunta é: o que você pode fazer para mudar isso? O quinto ponto é o seguinte: aprenda a elogiar o outro. Aprenda a elogiar o seu parceiro, aprenda a elogiar o seu filho, aprenda a elogiar as pessoas que estão à sua volta. Sabe, normalmente nós temos uma tendência muito grande a criticar, a reclamar, a ver apenas o lado negativo das coisas. Nós temos uma tendência de fazer isso. Quando você está passando por algum problema, é muito provável que você fale desse problema o tempo todo. Porém, quando você está passando por alguma situação muito boa, sua vida está muito bem, está tudo perfeito, você ainda assim vai tentar buscar alguma coisa para reclamar. É assim que funciona. Nós estamos sempre tentando encontrar alguma forma de reclamar, criticar. Sabe, é uma coisa muito ruim para a nossa vida. E pior ainda é quando você reclama do outro, você critica o outro. Quando foi a última vez que você reclamou do seu parceiro ou criticou ele por alguma coisa? Faz quanto tempo isso? Agora, quando foi a última vez que você elogiou verdadeiramente o seu parceiro ou a sua parceira por algo que ele fez de bom, por alguma habilidade que ele tem, por alguma qualidade que ele tem, por algum conhecimento que ele tem?
Ou talvez pela fisionomia, pela beleza dele mesmo. Quando foi a última vez que você fez isso? E comece e pense assim, poxa, eu o critiquei tantas vezes e eu elogiei tantas vezes. Com relação à quantidade de vezes que você critica ou elogia, qual que ganha? As críticas, as reclamações ou os elogios? Pense bem sobre isso. Quando nós criticamos alguém, nós temos uma tendência de falar dos problemas, nós temos uma tendência de falar dos pontos falhos do outro. E isso deixa o outro para baixo, isso desanima o outro. A mesma coisa quando alguém critica você, quando alguém ofende você. Isso não é legal. Quando alguém vem e fala para você o que você fez de errado, você talvez não goste disso. Por mais que a intenção do outro seja boa, por mais que a intenção da outra pessoa seja de ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, é muito provável que você não se sinta bem com aquilo. Porque na maioria das vezes, todas as pessoas, não sabem fazer uma crítica construtiva, não sabem falar de forma que ajude verdadeiramente a outra pessoa. Então, como que você tem conversado com o outro? Você tem criticado mais ou você tem elogiado mais? Será que não está na hora de você inverter esse quadro e começar a tentar elogiar o outro? Seja uma qualidade, seja uma habilidade, seja um conhecimento, seja uma coisa que ele fez ou deixou de fazer. Comece a pensar bem sobre isso. E eu tenho 3 perguntas novamente, eu vou ter 3 perguntas para tudo aqui. Tem 3 perguntas que podem ajudar você a pensar mais sobre isso. A primeira pergunta é a seguinte: que tipo de crítica ou reclamação você tem feito ao outro? E qual é a frequência disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: essas críticas têm trazido resultados benéficos para a sua convivência? Sabe, porque às vezes você critica, querendo que o outro mude, querendo que o outro melhore, querendo que o outro deixe de fazer alguma coisa. Mas a pergunta é muito boa. Isso tem trazido o resultado que você quer? Ou isso tem apenas feito vocês discutirem e brigarem o tempo todo? E a terceira pergunta é a seguinte: qual característica positiva do outro que você poderia passar a elogiar a partir de hoje? Qual é a característica positiva que o outro tem? A habilidade, a competência, o conhecimento, o aspecto físico dele, sei lá, qualquer coisa que você poderia passar a elogiá-lo a partir de hoje. Porque se você ficar vendo apenas as coisas ruins que ele tem, apenas as falhas, apenas os defeitos, é quase certo que você não vai conseguir elogiar o seu parceiro ou parceiro. Então comece a tentar buscar, comece a tentar entender, comece a tentar ver as características positivas do outro e elogie o outro por isso. Isso vai fazer com que ele se sinta melhor, isso vai fazer com que ele se sinta mais feliz, mais alegre. Isso vai fazer com que ele comece a ver você como uma pessoa mais agradável, como uma pessoa que quer o bem dele, como uma pessoa que gosta dele. Porque se alguém te critica, se alguém te ofende o tempo todo, é muito provável que você veja essa pessoa, independente de quem seja, é muito provável que você veja essa pessoa como alguém que não gosta muito de você. Bom, o próximo segredo, o 6º ponto que eu quero passar para você aqui, para vocês, é o que eu considero ser, sinceramente, o que pode fazer qualquer relacionamento durar por muito tempo. É que você tem que aprender a perdoar o outro. Você tem que aprender a perdoar o outro. Se você quer ser feliz, independente de com quem seja, ou mesmo que não seja com ninguém, você tem que aprender a perdoar o outro. Algumas pessoas acreditam que perdoar é eximir o outro da culpa pelo que ele fez ou deixou de fazer. Perdoar não é isso. Perdoar é você se libertar daquele ressentimento por conta daquilo que o outro fez e te entristeceu. Se você não perdoa a pessoa que te magoou, você fica o tempo todo ressentida com aquilo. A todo momento, aquilo que aquela pessoa fez vem à sua cabeça e você se entristece por algo que aconteceu há tempos atrás. Perdoar não é para o outro. Você não perdoa o outro para que ele se sinta bem. Você perdoa o outro para que você se sinta bem, para que você seja feliz, para que você possa viver bem. Se você não perdoa o outro, aquele ressentimento, aquele sentimento negativo que te deixa para baixo vai permanecer para o resto da vida. Vai permanecer deixando você para baixo para o resto da vida. Vai ser esse sentimento que vai fazer você ficar triste, vai ser esse sentimento que vai fazer você ficar com raiva, mesmo nos momentos que você não deveria. Digamos, o seu parceiro fez alguma coisa que não devia. A sua parceira fez algo, falou alguma coisa para você. Será que vale a pena você ficar ressentido por conta disso? Porque ele falou alguma coisa que não devia? Ou será que vale a pena você perdoar ele e se libertar desse sentimento para que o seu relacionamento seja melhor? A escolha é sua, mas saiba que
você perdoar o outro, você não precisa falar para o outro, eu te perdoo por aquilo que você fez. Você não precisa. Basta que você perdoe no seu coração. Basta que você perdoe na sua mente. Se você perdoar o outro, você vai viver muito feliz com ou sem ele. Por outro lado, se você não perdoar, é certeza que você vai viver infeliz com ou sem ele. Aprenda a perdoar o outro. Perdoar liberta. Perdoar é uma forma de você se libertar dos sentimentos tóxicos que estão influenciando negativamente a sua vida. Você vai tirar isso do seu coração, você vai tirar isso da sua cabeça, você vai tirar essas coisas ruins que estão te atrapalhando. Aprenda a perdoar o outro. E eu tenho 3 perguntas para te fazer sobre isso. A primeira pergunta é: o que o outro fez que te causou dor? Sabe, às vezes o seu parceiro ou parceira fez alguma coisa que te chateou. O que foi que ele fez? A segunda pergunta é: como que esse sentimento, pelo que ele fez lá no passado, tem influenciado, tem atrapalhado a sua convivência, a sua vida, a sua relação hoje? Se ele fez alguma coisa para você há um ano atrás, e você ainda não perdoou ele, você ainda está com esse ressentimento no seu coração, como que isso tem influenciado a sua vida e a sua relação hoje? A terceira pergunta é: será que vale a pena você manter esse sentimento negativo? Será que vale a pena você manter esses ressentimentos sobre o outro? Será que vale a pena para a sua vida, para o seu relacionamento? Talvez você pense assim: mas eu não quero, eu me separei, eu não quero ficar com ele, sabe? Mas independente se você está perto do outro ou se você está longe do outro, se você não perdoá-lo, ele ainda vai te influenciar, os sentimentos ainda vão te influenciar. Será que vale mesmo a pena você ficar guardando esse ressentimento? Será que não está na hora de você se libertar disso para que você possa verdadeiramente ser feliz com o outro, ou talvez sem o outro? Pense bem sobre isso. A primeira coisa que eu falei foi que você tem que aprender a controlar seus pensamentos. A segunda coisa que eu falei foi que você tem que aprender a controlar suas emoções. A terceira coisa que eu falei é que você tem que aprender a controlar a sua comunicação. A quarta coisa é que você precisa entender que você não pode controlar o outro. A quinta coisa é que você precisa aprender a elogiar o outro. A sexta coisa que eu acabei de falar é que você precisa aprender a perdoar o outro. Baseado nisso tudo que eu falei, como que você acha que essas ideias até agora podem ajudar você no seu relacionamento? Ou melhor, você acha que essas ideias podem ajudar de alguma forma no seu relacionamento? Todas essas ideias que eu estou apresentando para vocês aqui, são ideias que eu acredito que pode ajudar. Todas elas estão no livro que eu escrevi, onde eu explico detalhadamente cada uma dessas coisas. O livro se chama Os 7 Hábitos dos Casais Realmente Felizes. E eu coloquei aqui, eu estou passando aqui para vocês, pontos que eu considero que estão lá nesse livro, que eu considero que pode fazer alguma diferença. Mas se tudo que eu falar aqui não for útil para vocês, não adianta nada. Então eu quero saber se isso pode ajudar, se isso faz sentido para vocês, se isso vai fazer alguma diferença na vida de vocês. O 7º ponto é que você tem que parar de culpar o outro. Parar de culpar o outro pelos problemas. Parar de culpar o outro pelo que tem de ruim na sua vida. Parar de culpar o outro pelos erros, pelas coisas que não te agradam. Parar de jogar a culpa no outro, parar de responsabilizar o outro pelo que tem de ruim na sua vida. O que eu vejo é que as pessoas têm uma facilidade muito grande de dizer que é o outro que tem que mudar, de dizer que é o outro que tem que ser melhor, de dizer que é o outro que tem que fazer alguma coisa. Principalmente quando se trata de agir, de mudar algum comportamento, de fazer alguma coisa. Mas enquanto você está culpando o outro pelo que ele deveria ser, pelo que ele deveria mudar, pelo que ele deveria fazer de diferente, é muito provável que você não faça nada. Porque se é o outro, a sua cabeça funciona mais ou menos assim. A sua cabeça, o seu cérebro, percebe um problema, percebe alguma coisa que está ruim, que está te atrapalhando, que está te incomodando. E aí o seu cérebro, ele detecta essa coisa e você fala assim: mas é o outro, a culpa é do outro, o problema é o outro que tem que mudar. Automaticamente o seu cérebro interpreta a seguinte mensagem: poxa, se é o outro que tem que mudar, não sou eu. Se é o outro que tem que mudar, se é o outro que tem que fazer alguma coisa, não sou eu. Se não sou eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é forçar o outro a mudar, porque é ele que tem que mudar. Mas veja bem, se você coloca a responsabilidade no outro, e se não é nada a sua responsabilidade, e se você não vai fazer nada porque não é sua responsabilidade,
Quando é que as coisas vão começar a mudar? Quando é que o outro vai perceber que ele tem que mudar? Quando é que o outro vai realmente começar a agir? Será que vale a pena você ficar esperando pela boa vontade do outro? Será que vale a pena você ficar criticando o outro? Você ficar tentando fazer o outro mudar? Ou será que vale a pena você começar a fazer alguma coisa? Enquanto você culpa o outro, você coloca a responsabilidade no outro. Enquanto você culpa o outro, você se exime da responsabilidade. Será que vale a pena fazer isso? Pare de culpar o outro. Comece a ver o que você pode fazer. Comece, ao invés de você ficar vendo os erros do outro, comece a ver os seus erros e comece a tentar melhorar e transformar e ser uma pessoa melhor. Comece a tentar, sabe, se você cometeu um erro, comece a tentar se eximir desse erro, tentar melhorar esse erro, não se eximir no sentido de não melhorar, se eximir no sentido de consertar esse erro. Ao invés de culpar o outro, talvez seja muito mais vantajoso, muito mais valioso você tentar, sabe, assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa para que tudo melhore. Talvez, claro, não é fácil, não é simples, não vai acontecer do dia para a noite. Mas se você não fizer alguma coisa, quando que as coisas vão começar a melhorar? Simples assim. Aí você pode pensar assim, mas eu já faço tudo que eu posso, eu já fiz tudo que eu podia fazer e agora eu desisti. Pronto, tá aí. A partir do momento que você desiste, você já está automaticamente deixando de lado a sua própria felicidade. Não desista da sua vida, não desista da sua felicidade. Você pode não conseguir fazer tudo, mas certamente você pode fazer muita coisa ainda. Certamente você pode fazer muita coisa. E com relação a isso, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a culpa que você tem atribuído ao outro até hoje em sua relação? O que você tem jogado sobre a responsabilidade do outro? Que tipo de coisa você tem jogado nas costas do outro para que ele mude, para que ele melhore, sobre os problemas e assim por diante? A segunda pergunta é a seguinte: como culpar o outro tem influenciado a sua convivência com ele? Como que isso tem influenciado o seu relacionamento? Enquanto você está culpando o outro, enquanto você está reclamando, criticando, jogando tudo nas costas dele ou dela, como que isso tem influenciado a sua vida, o seu relacionamento? E a terceira pergunta é a seguinte: o que você poderia fazer para melhorar a sua convivência? O que é que você poderia fazer? Quando você pensa nas coisas que você pode fazer, automaticamente você está voltando a buscar a sua responsabilidade. Você deixa de culpar o outro. Quando você pensa nas coisas que você pode fazer, você começa a se responsabilizar por tudo. Então a pergunta é muito simples: o que é que você poderia começar a fazer agora, começar a fazer hoje, para que as coisas comecem a melhorar no seu relacionamento, na sua convivência, para que você possa ser mais feliz? Essas são as 3 perguntas. Então, agora eu falei sobre 7 coisas, 7 segredos, onde o primeiro foi controlar o seu pensamento, o segundo foi controlar suas emoções, o terceiro foi controlar a sua comunicação, o quarto foi entender que você não pode controlar o outro, o quinto foi aprender a elogiar o outro, o sexto é aprender a perdoar o outro, o sétimo ponto é aprender a parar de culpar o outro, e o 8º ponto agora é o seguinte: você aprender a dar valor às suas conquistas. Simples assim. Como eu já falei, nós temos uma tendência natural de perceber apenas as coisas ruins que tem na nossa vida. Nós temos uma tendência natural a perceber o que nós não gostamos. E acabamos nos esquecendo daquilo que tem de bom, daquilo que nos faz feliz de fato. Então, se você conseguir dar valor àquilo que tem de positivo, as conquistas que você conseguiu, as conquistas que você teve até hoje na sua vida, as coisas boas que tem na sua vida, é muito provável que você seja mais feliz. É muito provável que você consiga viver melhor com o outro. Quando você consegue perceber as coisas boas que o outro faz, as coisas positivas que você tem, as coisas boas que você tem na sua vida, seja, sei lá, a casa que você conquistou, o carro que você e o seu parceiro conseguiram comprar, sabe, a viagem que vocês fizeram, todas as conquistas, desde as mais pequenas até as mais grandiosas. A questão é que nós temos uma tendência muito grande a ver os problemas. E outra coisa, nós temos uma tendência também a ver aquilo que nós não temos. Sabe, você vê o carro que você não tem. Você
Você não dá muito valor ao carro que você tem. Você dá valor ao carro que você gostaria de ter e não tem. Você não dá valor ao abraço que o seu marido, o seu parceiro, a sua parceira te deu. Muitas vezes você dá valor ao presente que ele não te deu. Você consegue perceber isso? Então, sabe, isso é uma tendência natural. Quase todo mundo é assim. Mas nós temos que aprender a virar essa chave. Nós temos que aprender a dar valor às coisas boas, às conquistas, às coisas positivas que nós temos na nossa vida. Assim, as coisas tenderão a ser melhores, tanto para a nossa vida, para o individual, quanto para nossas relações. É simples assim. É fácil fazer isso? Nem sempre. Porque às vezes nós estamos vivendo situações problemáticas que nos faz ficar para baixo o tempo todo. E aí nós temos uma tendência muito grande a dar atenção para os problemas. Mas se você conseguir virar essa chave dentro da sua cabeça e começar a valorizar as coisas boas, as conquistas que você conseguiu até hoje, é provável que você consiga viver melhor. E sobre isso, eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: quais obstáculos você já superou em toda a sua vida até hoje? Ao invés de você ficar pensando nos problemas, e você vai pensar nos problemas, eu quero levar você a perceber os benefícios, as coisas boas. Então, a primeira pergunta é: quais foram os obstáculos, quais foram os problemas que você conseguiu superar até hoje? A segunda pergunta é: como que essa superação fez de você uma pessoa melhor? Então, veja bem, você tem um problema, você está focando no problema. Agora eu estou fazendo você começar a perceber as coisas úteis desse problema, as coisas boas que esse problema trouxe para a sua vida, para tirar o foco daquelas coisas ruins. Então, a segunda pergunta é: como que a superação desse problema fez você se tornar uma pessoa melhor hoje? E a terceira pergunta é: quais são as suas características mais positivas e valiosas que vão te ajudar a ter uma convivência melhor com o outro a partir de hoje? Veja bem, eu estou tentando fazer você perceber que tem coisas boas na sua vida. Eu estou tentando fazer você perceber que, apesar de tudo que tem de ruim, há coisas boas. E você tem que lutar por essas coisas boas, você tem que tentar perceber e dar valor a essas coisas boas. Porque, caso contrário, você vai ficar chateado, você vai ficar triste, você vai talvez até ficar depressivo por conta de ficar dando valor às coisas ruins. Então comece a perceber as coisas boas. 3 perguntas, eu vou fazer essas perguntas novamente. Primeira pergunta: quais são os obstáculos que você já superou até hoje na sua vida? A segunda pergunta é: como essa superação fez de você uma pessoa melhor? E a terceira pergunta é: quais são as suas características mais positivas e valiosas que vão te ajudar a ter uma convivência melhor, vão ajudar você a superar os problemas, para você ter uma vida mais feliz daqui 1 ano, daqui 2 anos? Essas são as 3 perguntas. Faz sentido para você? O que você acha disso? Você acha que isso pode ajudar você a partir de hoje? Eu falei até agora, eu vou recapitular o que eu falei até agora. Eu falei que você tem que aprender a controlar seus pensamentos. Eu falei que você tem que aprender a controlar suas emoções. Eu falei que você precisa aprender a controlar a sua comunicação. Que você precisa entender que você não pode controlar o outro. Eu falei que você precisa aprender a elogiar o outro. Eu falei que você precisa aprender a perdoar o outro. Eu falei que você precisa aprender a parar de culpar o outro. E eu falei agora que você precisa aprender a dar valor às suas conquistas, mesmo as mais pequenas. E agora, o nono ponto, o nono segredo que eu vou falar aqui, é sobre os ciúmes. Que o ciúmes pode realmente destruir tudo na sua vida, tudo na sua relação. E por que isso acontece? Veja bem, o ciúmes é, de várias formas, um sentimento de proteção. Por exemplo, eu amo a minha esposa. O ciúmes é a forma que o meu cérebro tem, é uma emoção que faz com que eu tenha desejo de proteger a minha esposa. Assim como a minha esposa para comigo. Então, quando você sente ciúmes, esse ciúmes acaba sendo uma demonstração de amor, em muitos casos. Porém, quando esse ciúmes não é bem gerenciado, quando esse ciúmes não é bem administrado pela pessoa, esse ciúmes, essa emoção pode acabar se tornando algo destrutivo, pode acabar se tornando algo ruim para a relação. Porque, como o ciúmes é uma forma de proteção do outro, ele pode acabar se transformando em um sentimento de posse, um sentimento de controle, onde eu quero controlar o outro
onde eu possuo o outro e esse outro tem que estar o tempo todo comigo, esse outro tem que me agradar o tempo todo, esse outro tem que, sabe? É aquele sentimento de posse mesmo. Esse ciúme exagerado, esse sentimento de posse não faz bem para a relação. E isso acontece por dois motivos. Existem dois motivos básicos aí que fazem com que o ciúme seja uma coisa ruim para a relação. O primeiro motivo é a falta de confiança no outro. Você não confia no outro. E o segundo motivo, e talvez o maior, é a falta de autoconfiança. Eu não confio em mim mesmo, automaticamente eu não consigo confiar na outra pessoa. Eu não confio em mim mesmo, automaticamente eu não me valorizo, e por conta disso eu penso que o outro também não vai me valorizar. Eu penso que o outro vai fazer alguma coisa que eu não vou gostar, porque eu não confio em mim. Então a autoconfiança gera a confiança, que gera todas as outras coisas. Então se você sente muitos ciúmes do seu parceiro, talvez valha a pena você pensar, por que isso? Ou talvez, se o seu parceiro sente muitos ciúmes de você, aquele ciúme exagerado, destrutivo, vale a pena pensar, por que isso? Talvez, certo, às vezes você sente ciúme do seu parceiro porque ele age de tal forma a demonstrar que pode fazer alguma coisa. Mas muitas e muitas vezes isso pode não ser verdade. Na maioria das vezes o ciúme, ele vem da ideia de que o outro pode fazer alguma coisa errada. Porém, a ideia que você tem não significa a realidade. A ideia que você tem é apenas uma imaginação. Aquilo que passa pela sua cabeça sobre o que o outro pode ou não fazer é apenas uma imaginação, está apenas na sua cabeça. Não significa ou não vai se transformar na realidade. Talvez você imagine que se o seu parceiro ou se a sua parceira sair para algum lugar, ele pode te trair. E você imagina isso e você fica com ciúmes do seu parceiro e você discute e briga com ele. Mas talvez ele não fez nada, talvez ele nem vai fazer nada, porque você não pode prever o que o outro vai fazer. Você não pode, não tem como você saber o que o outro vai fazer. Então, o que você coloca na sua cabeça sobre as coisas que o outro pode ou não fazer, são justamente coisas que estão na sua cabeça. Não correspondem necessariamente à verdade. É apenas a sua imaginação. Então aprenda a desenvolver primeiro, a desenvolver autoconfiança. Confie em você, na sua competência, na sua habilidade, no amor que você tem pelo outro. Confie que o outro te valoriza porque você merece valor. E segundo, aprenda a confiar no outro. Aprenda a confiar que ele não vai fazer alguma coisa errada. Aprenda a confiar que ele te valoriza. Aprenda a confiar que ele vai respeitar você. Porque se você não confia no outro, se você não consegue confiar no seu parceiro ou na sua parceira, no seu filho ou no seu pai, como que você pode manter uma boa relação com essa pessoa? É quase impossível. Então aprenda a confiar em si e aprenda a confiar no outro. E sobre os ciúmes eu tenho novamente 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é a seguinte: se você tem um ciúme exagerado do seu parceiro, ou se talvez você quer entender melhor o seu parceiro porque ele tem um ciúme exagerado de você, a pergunta é a seguinte: por que é que você tem esse ciúme exagerado pelo outro? É por algo que ele realmente fez? E se ele já fez, vale a pena você ficar pensando nisso? Ou é por algo que você imagina que ele possa fazer? A segunda pergunta é a seguinte: essas motivações que levam você a ter ciúme do outro são baseadas em fatos ou em sua imaginação? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é a seguinte: como que esses ciúmes têm influenciado, têm afetado a sua relação até o momento? São 3 perguntas importantes que podem ajudar você a entender melhor os ciúmes que você tem ou talvez os ciúmes que o outro tem. A primeira pergunta, novamente: por que é que você sente, por que é que você tem ciúme exagerado pelo outro? A segunda pergunta é a seguinte: essas motivações que levam você a ter ciúme são baseadas em fatos ou são baseadas em sua imaginação? E a terceira pergunta é a seguinte: como que esses ciúmes têm afetado a sua relação até o momento? Então, eu acabei de falar sobre o ciúmes. Agora, o ciúme foi o nono segredo, você entender os ciúmes. Agora, o 10º segredo. O 10º segredo é o seguinte: você não pode deixar o amor entre você e o outro acabar. Você não pode deixar. Sabe, o amor é o assunto mais comentado, é o assunto mais... é o que mais se fala em todas as áreas, em tudo no mundo. Em todos os filmes se fala de amor.
em todos os livros. Livro de romance é o que mais vende. Em todas as novelas fala de amor, em tudo tem amor envolvido. Então, se você deixar o amor acabar na relação entre você e o outro, como que você vai conviver? Sabe? É muito complicado. Então, você não pode deixar o amor acabar. E o que faz o amor acabar? Quando você não sabe o que é o amor para o outro. E quando o outro não sabe o que é o amor para você, você não faz o que ele gosta, o que ele gostaria, e ele não faz o que você gostaria. Tem um livro chamado... o nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro, o autor apresenta os 5 tipos de amor que existe, que ele detectou nos anos de experiência dele, no trabalho dele. Ele percebeu que existem 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem uma linguagem do amor. Nós todos temos as 5 linguagens do amor, mas nós temos uma tendência a ter uma linguagem mais forte. Para alguns, a linguagem do amor é dar presente. Para outros, a linguagem do amor é estar presente. Para outros, a linguagem do amor é dar carinho. Para outros, a linguagem do amor é dar, sei lá, atenção. Sabe, tem várias linguagens do amor. São 5. Você pode distribuir essas 5 em outras coisas, mas são 5. Palavras de conforto, palavras de elogio. Para algumas pessoas, eu tive conversando recentemente com um rapaz, ele entrou em contato comigo pelo Facebook aqui, e ele falou para mim que a namorada dele, a mulher dele, não era capaz de falar para ele que amava ele. E para isso, para ele, isso era muito ruim. Para ele, se ela não fala que ama ele, é como se ela não o amasse. Consegue perceber? Outro dia eu tive conversando com uma pessoa presencialmente, lá onde eu dou aula, e essa pessoa disse que o parceiro dela não dava presente para ela, não dava uma flor para ela, nunca deu nada para ela. Só que ele fazia tudo em casa, fazia tudo o que ele podia. E para ela, era como se ele não o amasse. Porque ele não dava presentes para ela, mesmo que fosse uma coisa simples. Então, para você, o que é o amor? O que a pessoa precisa fazer para você saber que ela te ama? E para o seu parceiro ou parceira, o que é o amor para ele ou para ela? E o que você precisa fazer para que ele ou ela perceba que você o ama, que você a ama? São 2 coisas distintas. O problema é que muitas vezes nós temos a ideia, nós colocamos na cabeça que o outro é igual a nós, que o outro tem que fazer a mesma coisa que nós. É como aquele ditado que fala assim, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Esse ditado não está completamente correto, não está completamente certo. O certo é, faça pelo outro aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. Porque ele é diferente de você, os sentimentos dele são diferentes dos seus, o pensamento dele é diferente do seu. Então, se você quer ter que o amor, fortalecer o amor na sua relação, saiba exatamente o que é o amor para o outro. Para o outro, amar é estar perto. Para o outro, amar é dar presente. Para o outro, amar é elogiar, é falar, é conversar. Para o outro, amar é fazer carinho. Para o outro, amar é fazer sexo. O que é amor para o outro? Entenda o que o outro considera como sendo amor e tente suprir essa necessidade dele. E para você, o que é o amor? Responde, eu quero saber de vocês aqui. Responde em uma palavra o que o outro precisa fazer, 1 ou 2 palavras, o que o outro precisa fazer para você saber que ele te ama. Responde aqui para mim, por favor. Ele precisa me dar carinho, ele precisa me elogiar, ele precisa sair comigo, passear comigo. Responde para mim aqui, fala para mim aqui, para você o que é o amor. E sobre isso, quando você faz isso, quando você entende o outro, as necessidades do outro, e quando você entende as suas próprias necessidades, fica muito mais fácil. Porque você pode falar para o outro o que você precisa. E quando você sabe o que você precisa, e você pode falar para o outro o que você precisa, é muito mais fácil para ele te satisfazer. Por outro lado, quando mesmo você sabe o que você precisa de fato, como é que o outro vai te ajudar? Como é que o outro vai te satisfazer? Consegue perceber isso? É uma coisa muito complexa. Mas se você conseguir entender, se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que as coisas podem começar a melhorar.
de verdade. E eu tenho três exercícios para você aqui entender melhor isso. Agora não são necessariamente perguntas, são exercícios de fato. Primeira coisa, resuma em 5 palavras o que vem a ser o amor para você. Resuma em 5 palavras o que vem a ser o amor para você. Segundo exercício, descreva 5 coisas que se o outro fizesse, em sua opinião, descreva 5 coisas que se o outro fizesse, ele estaria demonstrando o amor para você. Descreva 5 coisas que se o outro fizesse, ele estaria demonstrando o amor dele para você. Pega o papel, pega a caneta e faz esse exercício. E a terceira coisa é um exercício, é uma pergunta. O que você acha que significa amor para o outro, baseado nisso, como que você poderia demonstrar verdadeiramente que o ama? Terceira coisa é uma pergunta. O que você acha que significa o amor para o outro? E baseado nisso, o que você poderia começar a fazer? O que você poderia fazer para demonstrar verdadeiramente que você ama o outro? Faz esse exercício, sinceramente, de tudo que eu falei aqui, esse exercício é o mais importante. É o que mais vai trazer transformação na sua vida, na sua relação de verdade. Faz esse exercício. Resuma em 5 palavras o que é o amor para você. Descreva 5 coisas que se o outro fizesse, ele estaria demonstrando o amor para você. E a terceira coisa, o que você acha que é o amor para o outro e o que você poderia fazer para demonstrar esse amor para ele ou para ela. Faça esse exercício. Eu tenho certeza que assim você vai começar a esclarecer as coisas para você. A partir do momento que você tiver feito esse exercício, você pode falar para o outro, olha, eu gostaria que você fizesse assim, eu gostaria que você fizesse assado. E mais importante ainda, você vai poder fazer para o outro o que ele quer que seja feito para ele. Se você quiser, até pergunte para ele. Se você quiser, se você acha que é válido, se você acha que pode ajudar, pergunte para o outro o que eu poderia fazer para te agradar. O que é amor para você? O que eu posso fazer para fazer você mais feliz? E tente satisfazer as necessidades dele. Lembra que eu falei sei lá, meia hora, 40 minutos atrás, que se você começa a dar o exemplo, se você começa a fazer a sua parte, é provável que o outro siga o seu exemplo. Então comece a satisfazer as necessidades do outro. Então comece a fazer a sua parte para que o outro seja feliz. E consequentemente é muito provável que ele faça você feliz também. É fácil fazer isso? Não, mas é totalmente possível. Eu já estou encerrando, eu já vou finalizar. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Como eu já falei, eu acho que eu já falei 2 ou 3 vezes, eu escrevi um livro, eu terminei de escrever o livro, o meu livro tem 1 ou 2 semanas. Ele já está sendo vendido no meu site. Eu gostaria de convidar vocês para conhecer o livro. Vai lá no meu site, acessa o site, conhece o livro. Se você achar que é válido, você adquire o livro, o valor está muito em conta. Por enquanto, o valor está apenas de R$27. O livro se chama Os 7 Hábitos dos Casais Realmente Felizes. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Tudo isso que eu falei aqui é baseado nos conceitos do livro. Porém, obviamente, o livro é bem denso, é cheio de informação, cheio de conceitos sobre psicologia, neurociência, coaching, até um pouco de filosofia. Falo sobre artigos científicos, falo sobre pesquisa científica, falo sobre bastante coisa que eu tenho certeza que pode ajudar. Então, dá uma olhada lá no meu site, você acessa livro.josecarlos.com.br. Se você quiser que eu mande o link para você, você me manda uma mensagem no Facebook aqui mesmo, me manda uma mensagem pedindo que você quer o link, pedindo que você quer acessar o link. E aí eu vou mandar o link para você. Tenho certeza que o livro pode te ajudar. Tá? Eu vou mandar aqui, eu vou escrever aqui, ó, www.livro.josecarlosrisse.com.br. Eu estou mandando o link nas mensagens aqui para você, para quem quiser acessar. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso que eu falei para vocês aqui possa te ajudar de alguma forma, que esse tempo que nós passamos aqui juntos possa fazer alguma diferença na sua vida de verdade.
Agora, como eu havia prometido ontem ou antes de ontem, eu tenho um presente para vocês que estão aqui comigo até agora. Um presente. E o presente é o seguinte. Eu sou coach de relacionamento. Eu ajudo as pessoas a melhorar o seu relacionamento através do coaching com ferramentas de desenvolvimento pessoal, emocional, psicológico, para que você possa ter uma boa convivência com o outro. Essas ferramentas ajudam você a mudar a sua forma de pensar, ajuda você a controlar suas emoções, ajuda você a entender melhor a sua vida e ajuda você a buscar uma vida melhor. E o que eu quero fazer, a forma como eu quero ajudar vocês, o presente que eu quero dar para vocês, mas apenas para as 5 primeiras pessoas que mandaram a mensagem para mim. Não é para mandar agora, é para mandar depois que eu acabar a live. Eu quero dar o seguinte presente. Eu acabei de desenvolver um programa de coaching, que eu vou distribuir ele online. Vai ser um programa de coaching completo, de 10 sessões. E eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, apenas para as pessoas que mandaram a mensagem para mim, eu vou liberar uma sessão de coaching online. Eu vou liberar uma sessão de coaching online gratuitamente. Uma sessão, mas apenas para aquelas pessoas que mandarem uma mensagem para mim, falando que quer ver essa sessão, que quer realmente essa transformação para a sua vida. Eu tenho certeza que isso pode ajudar você. Mas eu só vou mandar, eu não vou liberar para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter acesso a isso. É um programa de coaching que eu vendo, que eu ganho minha vida com isso, mas eu vou liberar apenas para as 5 primeiras pessoas que mandaram uma mensagem para mim. Eu vou liberar esse programa, eu vou liberar essa sessão, uma sessão desse programa, uma sessão que eu tenho certeza que pode te ajudar a clarear suas ideias e a buscar por uma vida melhor. Perfeito? Uma relação melhor. Então, se você quer ter acesso a essa sessão, manda uma mensagem para mim, eu não vou cobrar nada de você, essa sessão eu vou liberar para você gratuitamente, mas apenas para as 5 primeiras pessoas que mandarem essa mensagem para mim. Eu quero ter acesso a essa sessão de coaching online, perfeito? Agora, para finalizar, eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para vocês, se você acha que esse conteúdo pode ajudar você. Desejo tudo de bom para vocês. Se você quiser, me adiciona lá no Facebook, me adiciona aqui, me adiciona como amigo. Segue lá na minha página. Eu vou mandar o link da minha página aqui depois. E eu desejo tudo de bom para vocês que estão assistindo. Espero que tudo dê certo para vocês. Espero que isso possa ter ajudado vocês de alguma forma. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.